O Adam Elliott, ele é um cara que ele traz animações muito mais voltadas para o público adulto, que vão ressoar ali, né, conversar com o público, diferente do público tradicional das animações, e principalmente trazendo filmes que são muito diferentes do eixo da Disney, da Pixar, DreamWorks. Então, ele traz esses filmes que são mais adultos e que com certeza ele quebra muito aquela expectativa de que animação é coisa de criança. Se em 2025 você ainda acha que animação é coisa de criança, a obra do Adam Elliott pode mudar aí a seu ponto de vista, principalmente para você ver como as obras dele são essas obras que tanto na forma de fazer o filme quanto nos temas que ele aborda são muito mais voltados para o público adulto e tem muito mais apelo para o público adulto que para as crianças. E Memórias de um Caracol, o último filme do diretor aí, né, o filme mais recente do diretor, é um grande exemplo disso, tanto na forma como ele constrói assim os temas, como ele introduz e trabalha os seus temas, mas também na forma do filme, na maneira como ele trabalha o visual do filme. Visualmente, o filme não é tão apelativo para o público infantil, seja pelos personagens que são personagens mais feinhos, né, mais esquisitos, que não tem aquela fofurice dos filmes infantis, ou também pela forma como ele trabalha até a fotografia, que, né, que é uma fotografia em tons de bege, né, o filme todo em tons de bege, que é essa cor meio sem graça, mas que é a cor favorita ali, não por coincidência, a cor favorita da protagonista do filme, o que já deixa claro ali, é um traço de personalidade que deixa muito claro quem ela é e como ela se comporta, como ela vê o mundo, e já meio que nos apresenta essa personagem que vai protagonizar esse filme, que é um filme completamente melancólico, que trabalha aí uma doce melancolia, tanto por causa dos temas, como que vão ser trabalhados, que vão ser temas pesados, mas também pela maneira como a personagem ela vai se desenvolvendo, ela vai vendo o mundo, meio que realmente criando essa concha para ela, né? Não à toa, Memórias de um Caracol, que pode ser ali visto como algo um tanto literal, diante de alguns aspectos da história, mas também como uma grande metáfora para a vida da Grace, que é essa protagonista ali, que desde o começo a gente vê a vida dela como um lado mais trágico, né? Ela é uma personagem que ela tem um irmão gêmeo, eles são felizes até o momento que eles perdem o pai, e quase em seguida eles são separados, né? Eles vão colocados em abrigos e aí adotados por famílias diferentes. E aí a gente vai tendo ali a jornada da Grace, tentar se encontrar meio que uma esperança de vida, algo para se agarrar, para realmente ser feliz, para realmente ter uma vida mais plena. Tudo isso, como eu falei, em um filme que é muito melancólico, mas que não por isso ele é pouco envolvente, né? Ele não é um filme que deixa de ser envolvente, e também, porque não, ele também consegue ser engraçado várias vezes, seja por causa de alguns personagens que vão surgindo na vida da Grace, ou seja por causa realmente da subversão de algumas expectativas que o diretor vai fazendo no decorrer da obra, de uma maneira bastante interessante e bastante inteligente. E antes de eu continuar, eu queria só me apresentar aqui. Para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui, deixa um like nesse vídeo também para fortalecer bastante meu trabalho aqui no YouTube, esse vídeo chegar para mais pessoas que também gostam de cinema. Atualmente eu tô fazendo aí a cobertura da temporada de prêmios, do Oscar 2025 principalmente, e eu tô trazendo os vídeos de todos os indicados na premiação. Memórias de um Caracol é um dos filmes que está indicado em melhor animação, tinha visto lá na Mostra de Cinema de São Paulo no ano passado, e agora trazendo esse vídeo para vocês. E se vocês também gostam de cultura pop, séries e livros, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Memórias de um Caracol, filme dirigido pelo Adam Elliott, que é um filme que sabe brincar muito bem com as expectativas do espectador, ao contrapor meio que duas narrativas ali muito diferentes uma da outra, que são as narrativas dos dois irmãos gêmeos, a Grace, que é a nossa protagonista de fato, e o seu gêmeo, o Gilbert, que são separados ali quando eles vão, né, para adoção, e aí eles criam narrativas muito diferentes enquanto eles se comunicam por carta. Tudo que a gente vai tendo uma noção da vida dele, da vida do Gilbert, é pelo olhar da Grace. E aí a gente vai tendo duas narrativas que vão muitas vezes se complementando, mas outras vezes se contrapondo, né, colocando ali alguns momentos que são muito diferentes. E cada uma à sua maneira são narrativas melancólicas, são narrativas bem trágicas, que tocam em temas diferentes, que tocam em temas muito distintos. A narrativa da Grace, por exemplo, ela toca em temas como gordofobia, como bullying, como a solidão, de uma maneira às vezes muito mais direta, muito mais literal, enquanto a narrativa do Gilbert, ela vai tocar na solidão de uma maneira às vezes metafórica, mas também em temas também delicados, também difíceis e também, como eu falei, que tem mais apelo para o público adulto. O público adulto vai entender melhor. Coisas como, por exemplo, homofobia ou até fanatismo religioso, que são coisas que entram ali
na narrativa do Gilbert. Como eu falei, são narrativas que elas se complementam muito pela tragédia, né? Muito pelo sentimento de melancolia, mas que elas trazem sentimentos majoritariamente diferentes. A narrativa da Grace, apesar de vários problemas e ter ainda uma pontinha de esperança, ela é uma narrativa que é muito mais voltada para um lado mais triste. Enquanto a narrativa do Gilbert, ela assume um lado mais de medo, ela assume um lado mais de horror, e chegando a alguns momentos que são bem difíceis às vezes de serem assistidos, são bem incômodos de serem vistos, mesmo em uma animação. Ainda assim é uma obra que, como eu falei, ela funciona muito bem para trazer uma subversão de expectativas, seja pela forma como os pais adotivos da Grace vivem a sua vida, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas vale muito pela piada, pela sacada que eles trazem pro filme, ou também pela personagem Pink, que é a personagem que vira aí a melhor amiga da Grace no decorrer da sua vida. É uma senhorinha, então a gente tem um contraponto da idade, né? A senhorinha que é mais velha, enquanto a Grace ainda é uma jovem adulta, mas que enquanto a Grace ela tá ali mais voltada pra tragédia, mais voltada pra tristeza dos fatos que ocorrem com ela, a Pink já é uma senhorinha vida louca, que brinca, que enfrenta quem ela precisa enfrentar, que dá risada, que sabe viver a vida, e ela quer viver a vida, o que, como eu falei, já traz aí uma subversão de cara e cria alguns momentos mais engraçados, mas realmente funciona para trazer todo um contraponto para a jornada, para a personalidade da Grace. E aí com isso o diretor ele vai trabalhando esse humor, ele vai trabalhando onde a gente consegue encontrar o humor em meio a essas tragédias, em meio a essa melancolia que toma conta da história. Às vezes o humor ele vai para um lado mais tragicômico, principalmente pela relação dos dois irmãos, pela relação da Grace com a Pink, e até com algumas relações que ela vai nutrindo na vida dela, alguns eventos da vida dela, e outras vezes o humor ele vai para um lado simplesmente mais ácido, simplesmente mais irônico, e que em alguns momentos está bem do ladinho de sequências mais incômodas, sequências mais pesadas, principalmente envolvendo o Gilbert. O Adam Elliott é um cara que ele é muito apaixonado pelo cinema, então ele também não deixa isso de fora. A gente vê como Memórias do Caracol é um filme onde ele botou um esforço muito grande, desde a parte da técnica, né, que é uma técnica de animação em stop motion, como eu já comentei aqui no canal em outros vídeos, no vídeo do Wallace Gromit, a técnica de stop motion, ela tem todo esse lado meio artesanal, meio de botar a mão na massa, o que dá um aspecto muito diferente pro filme, muito diferente de outras animações, mas que já deixa claro esse esforço, esse amor pelo cinema. Mas também esse diretor ele traz isso de uma forma bem literal, quando a própria Grace ela tem uma paixão pelo cinema, né? Ela tem toda essa paixão pela sétima arte, ela demonstra, ela fala sobre isso, e isso acaba se tornando um aspecto central dentro da jornada dela, porque também está muito atrelado ao símbolo de esperança, que é meio que o fio que segura ela no lugar, mesmo diante de vários momentos ruins, mesmo diante de várias tragédias, de várias reviravoltas muito tristes da vida, né? Que são reviravoltas às vezes esperadas, desde a morte de um ente querido até uma decepção amorosa. Tudo isso são elementos que vão sendo introduzidos, né? Vão sendo trabalhados na obra e vão representando ali essas questões, trazendo Memórias de Caracol para um lado muito mais relacionado com a vida, relacionado com a vida que a gente conhece, o mundo que a gente conhece. Infelizmente, o mundo que a gente conhece também tem coisas muito difíceis e muito horríveis, como, por exemplo, o fanatismo religioso, a homofobia, que são coisas que vão sendo apresentadas e vão sendo trabalhadas de uma maneira muito mais pesada, muito mais direta, principalmente na narrativa do Gilbert. O que é até engraçado porque o Gilbert ele é apresentado como personagem, né? Enquanto ela tem a paixão pelo cinema, ele tem a paixão pelo fogo. Então a gente pensa que a jornada dele, ela tá muito mais ligada com o fogo, sei lá, ele vai ser um piromaníaco doido, ou ele vai ser, sei lá, um mágico que faz truques com fogo. E aí, na verdade, a narrativa dele dá uma guinada diferente e é um bom complemento para a jornada da Grace. E que mesmo num momento ali de desesperança, num momento, como eu falei, que tá muito domado pela tristeza que tá pairando na jornada desses personagens, é a relação desses dois que consegue trazer um sentimento de esperança, consegue trazer aquele pingo de otimismo que vai dando um sentido à obra de uma forma muito mais bonita, muito mais tocante do que parece a princípio. Inclusive é aí que a obra consegue fazer um fechamento muito interessante, até com essa metáfora do caracol, né? A Grace é essa personagem que ela tem toda essa questão dos caracóis, né? Da questão de, literalmente, do animal caracol, mas ela também tem essa questão própria de criar a própria concha, né? Como é que você vive uma vida onde você meio que tem muito medo do mundo? O mundo nunca foi muito gentil com você. Então, no caso da Grace, ela é essa personagem que ela vai vivendo ali no mundinho dela, ela vai tentando construir esse mundinho mais seguro, quase como a concha de um caracol. E a partir daí que o filme vai dando ali algumas resoluções mais poéticas e um sentido pra vida e pra história dessa personagem, que é uma história bem surpreendente, bem cativante, ainda que
uma grande melancolia, né? Uma doce melancolia que acaba sendo muito envolvente, muito surpreendente e muito bonita. Então, para Memórias de um Caracol, nota 8. Esse é um filme que me surpreendeu bastante, principalmente porque o filme anterior do diretor, que é um grande trabalho dele, muito reconhecido, que é o Mary and Max, não foi um filme que caiu muito no meu gosto. Eu também assisti ele, eu entendi que era essa pegada muito mais pra conversar com temas mais delicados, né, com depressão, com a solidão, mas acabou sendo um filme que, sei lá, não me cativou tanto. Já Memórias de um Caracol é um filme que eu gostei bem mais, eu consegui me envolver bem mais. Às vezes tem a ver com o momento que a gente tá na vida, eu não sei. O fato é de que esse filme, ele foi mais cativante e ele acabou sendo uma surpresa muito positiva pra mim. E também é essa questão de ser mais uma animação em stop motion, né? Como o caso de Wallace e Gromit: A Vingança, que eu já comentei aqui no canal, e que tá concorrendo, ambos os filmes estão concorrendo ali com Divertidamente 2, o filme que foi o que menos me cativou da categoria de animação desse Oscar. Mas e aí, você já assistiu Memórias de um Caracol? Comenta aqui embaixo o que você achou ou a sua expectativa, vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.